Vamos acompanhar o caso do Buzeira aí. Ele foi preso agora, recentemente. Tá saindo várias matérias. Tem uma matéria legal, uma cobertura legal no canal Não Adivinho. Não vi aqui ainda, mas parece que tá bem legal essa matéria. A gente vai acompanhar. E eu vou usar isso daí de pano de fundo para explicar sobre casos onde existe erro judicial e que isso é passível de indenização. Eu não estou passando pano pro Buzeira, tá, pessoal? Não conheço nada desse caso dele, não sou advogado dessa parte criminal, mas eu só vou usar como pano de fundo mesmo para poder explicar esses casos de erro judicial, que às vezes a pessoa ela é presa injustamente, que não necessariamente é o caso do Buzeira, e aí essas prisões injustas dão direito à pessoa a entrar com uma ação judicial e pedir uma indenização por danos morais. No final da matéria aqui eu vou trazer 2 casos para vocês onde isso aconteceu e vocês vão ver os valores dessas indenizações. Antes de ir lá pro final do vídeo, não vale tomar pegar spoiler no final do vídeo e vir aqui comentar, mas comenta, ó, antes de eu trazer isso, qual é o valor que você acha que seria uma indenização por danos morais justa para você ficar preso injustamente, por você ter ficado preso injustamente. Vamos colocar aí um prazo entre 2 e 4 anos. Você ficou de 2 a 4 anos preso injustamente. Qual o valor você acha que é razoável de danos morais? No final do vídeo, você vai descobrir se você chegou perto ou não desse valor de indenização. Mas vamos acompanhar então aqui agora a matéria do Não Adivinho, que eu vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo. A prisão de Buzeira foi manchete em tudo quanto é canto, redes sociais, portais de notícia e no último domingo, ontem, até no Fantástico, em horário nobre. E foi justamente essa reportagem que deixou claro a situação dele é bem mais feia do que parecia na superfície. O que antes era visto como a prisão de um influenciador ostentador, acabou se revelando, na verdade, como a ponta de um esquema gigantesco, com criptomoedas, empresas no exterior, apostas, notas fiscais internacionais e até conexões com uma investigação de tráfico de drogas. As imagens internas da própria mansão divulgadas com exclusividade mostram Buzeira armado, em pânico, enquanto a Polícia Federal cercava a casa. Aqui eu acho que na verdade ele deve ter se assustado porque tinha gente entrando na casa. Ele foi meio pego de surpresa, né? Não avisaram, a gente tá indo aí fazer uma batida na sua casa, investigar, te levar preso. Não, o pessoal foi lá, arrombou e foi isso. Então às vezes ele tava lá tranquilo, ouviu barulho, o pessoal arrombando a porta, ficou com medo, achou que estavam assaltando a casa e pegou em arma, né? Porque acho que não conheço ele, mas talvez não seria doido assim a ponto de pegar arma para tentar enfrentar um batalhão da polícia, né? Mas enfim. Um império de luxo, carros milionários, pedras preciosas e motos de coleção sendo desmontado em tempo real. E se muita gente achava que era só mais um influenciador com problemas da justiça, o Fantástico escancarou. A investigação é pesada, complexa e pode levar a condenações seríssimas, tá? Se a justiça não falhar. Não é como a gente já está acostumado. Se alguém tinha dúvidas, se ele ainda poderia... Acho que não é não falhar, né? Não é questão de não falhar, é aquilo que eu falo. Ninguém pode ser condenado antes do devido processo legal. Então, ele foi solto, falhou. Mas quais são as provas? Quem que está analisando aí essas provas para falar? Quem que tem já esse juízo de valor? É que eu falei, eu não conheço nada do Buzeira, não quero passar pano para esse cara, não sei nem o que ele faz, para ser sincero. Eu acho que ele é dono de cassino, não sei nem o que ele faz. Mas é o alerta que eu deixo, que é muito perigoso a gente tirar a conclusão das coisas, isso para qualquer coisa, tá, pessoal? Não só um caso como esse de investigação criminal tal, pode ser qualquer assunto. A gente tirar a conclusão antes da gente ir e entender a fundo a situação, tá? Então, perigoso chegar e simplesmente falar, a pessoa foi presa, mas se a justiça não falhar, claro, ela falha muitas vezes, a gente conhece, sabe como que é, gente que deveria estar presa e está solta, gente que está solta deveria estar presa, enfim, né? Mas a gente tem que tomar cuidado antes de emitir uma opinião como essa.
cria ser inocente. Depois dessa matéria, só acredita nisso mesmo quem já não tem mais compromisso nenhum com a realidade, convenhamos. A gente vai conferir, tá? Tudo que foi mostrado na... Mas até aí também a gente sabe que a mídia, principalmente a grande mídia, é muito manipuladora, né? A gente vai acompanhar aqui o vídeo, vamos ver o que vão trazer. Só que normalmente vão querer trazer uma narrativa, né? A princípio, a mídia deveria trazer matérias imparciais e a gente tomar a nossa própria opinião, mas não é o que acontece. Eles investigam, dependendo da pessoa, eles vão contar uma narrativa ou outra, e muitas vezes a narrativa que vai mais beneficiar a emissora, que mais vai vender, né? Mas vamos ver o que tem aqui. Matéria nesse vídeo de hoje. Eu sou Marcelo Milos e depois a vinheta eu te conto. Quando a Polícia Federal bateu na porta da mansão de Buzzeira naquela terça-feira de manhã, ninguém ficou realmente surpreso. A verdade é que muita gente já imaginava que uma hora ou outra a conta ia chegar. O influenciador Bruno Alexander Souza Silva, o Buzzeira, leva um susto ao olhar pela janela de casa. Ele avisa a esposa e se levanta rápido. O influenciador, que passou anos vendendo luxo, carros importados e viagens milionárias, né, acordou cercado por dezenas de agentes federais. A cena, que já rodou a internet inteira, mostra ele levantando às pressas, falando com a esposa grávida, tentando entender o que estava acontecendo. Enquanto isso, a PF já estava posicionada, pronta para cumprir um mandado de prisão e uma série de buscas. Mas o que ninguém tinha visto até então eram os bastidores dessa operação, os minutos que antecederam a queda. Eles tinham um mandado de prisão contra Buzzeira por suspeita de lavagem de dinheiro. No quarto, enquanto a esposa encontra um celular debaixo do travesseiro, Buzzeira abre o armário. Ele pega uma espingarda, carrega a arma e sai. Buzzeira circula pelos cômodos com uma espingarda calibre 12, né, carrega munição, fala com a esposa e no meio disso tudo, né, a filha do casal, de apenas 4 anos de idade, assiste a cena. O clima é tenso, o que até então era a vida de filme, né, virou uma cena de operação policial. As imagens internas da casa mostram claramente o nervosismo. Do lado de fora, policiais cercavam um condomínio de luxo em Garatá, no interior de São Paulo. Do lado de dentro, portas blindadas, arma em punho e muita correria. Segundo o relatório da operação, os policiais tentaram negociar para que ele abrisse as portas voluntariamente. Como isso não aconteceu, a PF precisou arrombar e foi. É aquela pressão, né? Você não sabe o que está acontecendo, você está na sua casa, normalmente, às vezes ele já foi instruído, sabe que, via de regra, precisa de um mandado, ele não sabia direito o que estava acontecendo, não conseguiu consultar o advogado dele, não sabia se era legítima aquela ordem para entrar na casa, então ele preferiu falar não para ver o que ia acontecer se a polícia ia embora, mas como eles tinham autorização judicial para poder invadir a casa, eles acabaram invadindo, né? Então eu acho que foi mais uma questão realmente defensiva dele não entender direito o que estava acontecendo e achar que talvez se ele continuasse negando não iam entrar porque não tinham um mandado, por exemplo. E só quando o irmão do influenciador apareceu que a entrada pela sacada foi liberada. As portas dos quartos são blindadas. Segundo o relatório da ação, houve diversas tentativas de forma amigável para que Buzzeira as abrisse. De acordo com a PF, como ele não abriu, houve tentativa de arrombamento e, por fim, o irmão do influenciador permitiu a entrada pela sacada. O que a PF encontrou na casa foi mais do que um cenário de luxo, né? Espingarda calibre 12, pistolas, revólver, rifle, mais de 30 motos e até aí da arma, se ele tiver o registro de tudo bonitinho, tiver o porte, não tem nenhum problema, né? Ah, tem um batalhão de motos. Tem que gostar muito de moto, né? É que é foda, né? A gente já sabe que esses casos de lavagem de dinheiro é muito comum, né? O pessoal tem um monte de carro, um monte de moto, né? Aquela loucura. Então, vai encaixando no figurino, né? Do pessoal que comete esse tipo de crime. Mas, como eu falei, eu não conheço muito dele, não conheço muito do caso, então estou tentando ser o mais profissional
possível para não ser simplesmente um canal aqui de ficar emitindo opinião, ser a tia da rua que fica falando qualquer coisa sem saber das coisas. Vários carros de luxo, 2 pedras aí com certificado de esmeralda avaliadas no papel em 1,7 bilhão de reais. Meus amigos, impressionante, cara. Impressionante. Além da espingarda calibre 12, foram apreendidas 3 pistolas, um não é revólver possível. Impressionante. 2 pedras aí com Essa pedrinha aí, quer dizer, essas 2 pedras, ó, se eu passo por isso daí, eu nunca ia imaginar que isso vale mais de 1 bilhão de reais, 2 pedras dessa, né? E também é um gosto muito aleatório, né? Você tem umas pedras dessa aí na sua casa, não é nem bonito, né? É só pra falar, eu sabia que essas pedras aqui que eu tenho vale mais de 1 bilhão, é só pra ostentar, né? certificado de esmeralda avaliadas no papel em 1,7 bilhão de reais. Meus amigos, impressionante, cara. Impressionante. Além da espingarda calibre 12, foram apreendidas 3 pistolas, um revólver e um rifle. Foram levados carros, mais de 30 motos, eletrônicos e 2 pedras identificadas como esmeraldas, com certificado de autenticidade no valor de 1,7 bilhão. Esses carros que rodavam nos stories e nos vídeos de ostentação agora estão parados na sede da PF. Luxo apreendidos na mansão de Buzeira agora estão aqui na sede da Polícia Federal em São Paulo. Um modelo desse aqui novo pode custar mais de 4 milhões de reais e ele nem é o mais caro. Esse super esportivo, olha, xodó do influencer, custa mais de 5 milhões de reais. Toda a estética da vida de sucesso foi desmontada em questão de horas. A PF vinha monitorando Buzeira havia meses. A origem oficial da fortuna era rifa online, apostas, mas a investigação apontou algo muito mais profundo. Um esquema de lavagem de dinheiro extremamente bem montado. Segundo a polícia, o dinheiro das rifas não regulamentadas entrava por canais paralelos, passava por laranjas, empresas de fachada e depois era convertido em criptomoedas. Daí seguia para o exterior e voltava ao Brasil com investimento formal em carros, imóveis, empresas. É aqui que entra uma peça-chave. Rodrigo Morgado, contador e parceiro de confiança de Buzeira. Buzeira e seu contador, Rodrigo Morgado, viajaram para tentar abrir empresas no país, em busca de vantagens tributárias e mais sigilo nas operações. Morgado também foi preso na terça-feira. Ele mora em Santos, litoral paulista. Pessoal, eu sou advogado e eu sou contador também. E eu sei dos riscos de você, aí como profissional, como contador, no caso, ficar fazendo coisa errada para os clientes. Normalmente esses caras aí, eles cobram muito caro, porque se rodar, vai rodar bonito. Né? Por isso que eu não faço nada dessas coisas que é errado. Quer fazer errado? Cara, vai pra outra contabilidade. Vai pro cara que faz errado. Eu não quero fazer errado. Porque se você, profissional, contador, tá fazendo coisa errada, seu cliente tá vendo que ele tá fazendo coisa errada, tá orientando, não tá orientando, aliás, tá ajudando ele a fazer coisa errada, você vai rodar. Você vai rodar porque você tem responsabilidade junto nisso daí, quando você está ajudando ativamente o cliente a, por exemplo, cometer um crime de lavagem de dinheiro. É um negócio seríssimo, sabe? Não vale a pena, né? E tem muito contador que fica fazendo um monte de serviço porco aí, ajudando a fazer coisa errada para ganhar merreca ainda. Eu não entendo qual que é a lógica disso daí, sabe? Tem que ser muito burro mesmo, desculpa se você faz isso, mas tem que ser muito burro mesmo se você se deixa fazer um negócio desse. E aí entra outra coisa, né? Entra outra coisa, que o contador dele, pelo que a gente tá vendo até agora, ajudou ele a fazer todas essas coisas, essas tramóias aí, mas ajudava vários outros caras, isso eu já tinha visto, né? E aí vai de você pensar com quem você quer se associar profissionalmente na sua vida, nos seus relacionamentos pessoais, porque uma pessoa dessa, cara, vai foder a sua vida, sabe? Vai manchar o seu ciclo, vai manchar um monte de coisa. Não vale a pena manter contato com esse tipo de gente, só se você quiser fazer coisa errada, né? Rodrigo não era um contador qualquer, tá? Ele já estava sendo investigado desde 2022, quando seu nome apareceu numa operação internacional ligada ao tráfico de drogas. Lembra do veleiro interceptado no litoral africano com mais de 3 toneladas de cocaína? Pois é, o nome dele estava lá. Não era aventura, muito menos turismo. Ele estava navegando a serviço do tráfico de drogas. Segundo a polícia, Rodrigo dava apoio financeiro e também logístico ao grupo criminoso. Caralho, mas esse contador aí realmente... Olha, o cara colocava a mão na massa, que além de fazer a parte da contabilidade, né, de toda a operação criminosa, cometer crime dentro da profissão dele, do ofício dele, o cara também pegava a mão na massa para pegar as drogas, levar as drogas. Olha, esse daí devia ganhar muito bem. Esse realmente vestia a camisa das empresas.
de uma forma péssima, né? De uma forma péssima, mas o cara, olha, me surpreende agora. Quando a PF quebrou os sigilos dele, o nome de Buzeira apareceu junto. Transferências, mensagens, notas fiscais, tudo conectado. Em outubro de 2024, Buzeira chega a perguntar: você tá com processo de tráfico? Isso pode me ferrar também? Rodrigo responde dizendo que estão falando besteira, mas a relação deles vai muito além de amizade ou contabilidade. Ela era financeira, direta e constante. Ao quebrar os sigilos fiscal e telefônico de Rodrigo Morgado, a PF descobriu movimentações suspeitas entre ele e Buzeira. Mas aí, né, da mensagem aqui, que a gente tá vendo na matéria... cadê aqui? Deixa eu voltar aqui, pessoal. Aqui, ó. Eu acredito que isso aqui seja o Buzeira, né? Você está em processo de tráfico? É verdade isso? Isso pode me ferrar também? Estão falando besteira, na boa, irmão. Não sou obrigado a ficar lendo isso, não. Sempre te tratei com todo respeito. Sempre te entreguei tudo que prometi. Isso aí não tem nada a ver com tráfico, pelo amor de Deus. Então, na verdade, isso daí seria uma coisa que jogaria, na minha opinião, a favor do Buzeira, né? Dele tá preocupado, do contador dele tá envolvido com coisa errada e ele não querer que respingue pra ele. Claro, a gente tem só um corte aqui, só uma mensagem, pode ter várias outras coisas que a gente tem que analisar em conjunto, outras conversas, transferências que provavelmente a gente vai ver agora, mas, olhando esse recorte, é uma coisa que jogaria a favor do Buzeira. Mas a relação deles vai muito além de amizade ou contabilidade. Ela era financeira, direta e constante. Ao quebrar os sigilos fiscal e telefônico de Rodrigo Morgado, a PF descobriu movimentações suspeitas entre ele e Buzeira. Vocês têm indícios de que esse influencer e o contador operavam no tráfico de drogas? O contador sim. O influencer ainda não. Em áudios obtidos pela PF, Rodrigo orienta a Buzeira a guardar criptomoedas em dispositivos offline, sem rastros governamentais. Isso permite movimentar milhões de reais sem deixar pistas. O dinheiro vinha de rifas, apostas, transferências suspeitas, passava por contas laranjas e empresas de fachada. Depois, ressurgia limpinho, em forma de carros importados, imóveis e investimentos. Neste áudio, Morgado orienta a Buzeira a comprar um dispositivo eletrônico como o dele, para armazenar criptomoedas. Que é sem rastros governamentais. E aí lá você deixar seus investimentos para poder acumular, entendeu? E quando você quisesse sacar, aí sim você convertia e realizava o saque. Segundo a investigação. Sabe o que é foda? Pode ser, tô levantando uma hipótese aqui. Às vezes não é nem o Buzeira que tava fazendo coisa errada por ele próprio. Às vezes ele tá rodando em tudo isso daí porque é uma má orientação do profissional que tá cuidando da parte da contabilidade, da parte tributária. O profissional que vocês vão contratar de contabilidade, o advogado que vai cuidar da parte societária, essa parte de empresa, contrato social, acordo de sócio, o advogado eventualmente tributarista, se você for contratar um advogado tributarista também, para fazer um planejamento tributário, são profissionais chaves. Se você pega um cara que gosta de fazer rolo, sabe? Ele não se importa em fazer uma coisa dentro da legislação, uma coisa legal, que não vai te dar problema. Ele quer maximizar o que você pode deixar de pagar de tributo, só que de uma forma ilegal. E aí ele te vende esse sonho, fala que dá para fazer, que é muito difícil de pegar, não dá para rastrear e tal, só que uma hora pode ser que te peguem. E você tá confiando lá no cara. Você tá confiando no cara, porque o cara falou que é muito difícil de pegar. Às vezes nem te falou os riscos, o que é pior. Muitas vezes esse tipo de profissional nem conta os riscos. Que você pode pegar cadeia, quanto tempo de cadeia pode pegar. Não fala nada, só fala, faz dessa forma, você vai economizar muito imposto. E aí a pessoa fica muito feliz e fala, nossa, eu podia estar pagando um caminhão de imposto, meu contador é foda, eu pago quase nada de imposto. Ou meu advogado é foda, seja, né, lá que for o profissional que tá te orientando nisso. Então tem que tomar muito cuidado, porque pelo que eu tô vendo aqui, né, às vezes não é nem o Buzeira, às vezes é essa porra de contador aí que fudeu com ele, que falou pra ele fazer as coisas tudo errado, tudo fora da lei, de uma forma aí dele responder do jeito que ele tá respondendo agora por crime de lavagem. Às vezes ele nem queria fazer isso, né? Eu sei, o cara não sabia que tava lavando dinheiro. Gente, eu falo como contador que muitas pessoas não entendem porra nenhuma, a maioria das pessoas não entende porra nenhuma da parte contábil, da parte tributária, e muitas vezes não tem interesse de entender. E é muito difícil achar um profissional que tem vontade de explicar as coisas com paciência para a pessoa querer entender também. Então, às vezes o cara vai falando, faz assim, faz assado,
E a pessoa vai fazendo, porque ela não entende nada da parte tributária, não entende nada da parte contábil, o que é um grande risco, né? Como eu tô falando aqui para vocês, o que é um grande risco. Mas pode acontecer. E aí você fica na mão de um profissional que tá fazendo tudo de forma ilegal, de forma criminosa às vezes. E quem vai se ferrar? Vai ser quem? Vai ser você, que tá tentando ser esperto, junto com o seu contador, junto com o seu advogado. Então, cuidado com quem vocês contratam para cuidar dessa parte e procure entender as coisas que estão acontecendo. Ah, mas o meu contador não me explica direito, o meu contador não tem paciência para explicar, meu advogado não explica. Troca por alguém que vai te explicar, vai fazer você entender o que está acontecendo no seu negócio, na sua empresa. São os valores milionários que viriam de rifas não regulamentadas promovidas por Buzeira e de casas de apostas eram desviados por meio de contas de laranjas, empresas de fachada, criptomoedas e transferências internacionais. Um detalhe que chamou muito a atenção dos investigadores, o contador é quem pagava Buzeira, e não o contrário, né? Isso inverte a lógica de qualquer relação profissional. Em uma mensagem, ele chega a escrever: Rodrigo, você já mandou o dinheiro lá, mano? Tô precisando pagar um monte de gente. Além da movimentação de dinheiro em valores muito altos, o que mais chamou a atenção é que ele contratou o contador, mas era o contador quem pagava ele. Rodrigo, você já mandou dinheiro lá, mano? Tô precisando pagar um monte de gente, me confirma aí. O cidadão comum que contrata o contador paga pelo serviço dele, a gente não entendeu como é que essa via se inverteu. De onde vem esse dinheiro? Isso realmente é estranho, pessoal. Isso é estranho, mas não invalida o que eu falei, tá? O que eu acabei de falar é uma coisa que acontece, que é verdade. Então, por mais que o Buzeira saiba da merda que estava sendo feita, às vezes também o que eu falei lá é verdade. A pessoa nem sabe onde ela tá se enfiando. Outra peça importante do quebra-cabeça é uma nota fiscal de R$1 milhão emitida por uma empresa sediante em Curaçao, no Caribe. Não, né? 50 milhões de reais. A gente sabe que é considerado um paraíso fiscal, né? No papel, seria o pagamento de 6 meses de publicidade. Na prática, segundo a PF, era um disfarce para legalizar a entrada de dinheiro suspeito no país. Essa nota fiscal de 50 milhões de reais foi emitida por uma das empresas de Buzeira em fevereiro do ano passado. É a cobrança de cachê por 6 meses de serviços de publicidade a uma empresa sediada em Curaçao, no Caribe. Mas para a Polícia Federal, trata-se de uma clara tentativa de simular uma origem ilícita para justificar a entrada de capital. Essa engenharia financeira era grande, organizada e profissional. Nada do que foi descoberto sugere amadorismo. Pelo contrário, mostra um esquema bem montado para sustentar um estilo de vida luxuoso. E não para por aí. Buzeira ele queria dar um passo além, tá? Entrar pesado no mercado de apostas. Segundo a investigação, a ideia era conseguir uma licença nacional para operar bets no Brasil. Quando o plano A deu errado, veio o plano B. Comprar uma empresa já licenciada e criar várias outras embaixo dela como uma rede. Segundo a investigação, o dinheiro seria destinado para conseguir uma licença nacional para operar bets. Como não deu certo, veio o plano B. Comprar uma empresa que já tinha autorização. Uma das bets é que ela foi devidamente constituída, as taxas necessárias foram pagas, mas ela se desmembrou em várias outras bets, operando sob esse guarda-chuva. Em mensagens interceptadas, o Buzeira demonstra preocupação com o fato de não ser o dono oficial do CNPJ e teme ser passado para trás. O Rodrigo tranquiliza: ninguém é louco de mexer com alguém do seu tamanho. Nessas mensagens, Buzeira demonstra preocupação com o fato de o CNPJ estar no nome de outra pessoa. Ele tem medo de ser passado para trás. Buzeira pergunta: isso realmente pode acontecer, pessoal. Eu já peguei muito caso assim. É muito comum aqui no Brasil ter operações informais societárias. Então tem alguém que está à frente do CNPJ por algum motivo, algum sócio, porque só é sócio quem está no contrato social, mas um sócio que na realidade lá dos fatos é sócio, mas não legalmente sócio porque não está no contrato social, e não entra e fica lá. Só que aí, depois, meu amigo, se dá algum problema nessa sua sociedade que não está formalizada, nossa senhora, você tá ferrado. Primeiro que você não tem os direitos regulares de sócio, como por exemplo, exigir contas, essas coisas, porque você não tá no contrato social, para todos os fins você não é sócio, né? E aí, eventualmente, depois para você discutir uma indenização, porque você tá saindo de vez da sociedade, mesmo sem ter que sair do contrato social, nossa, olha, boa sorte, viu? Boa sorte. Então, toma cuidado se você conhece alguém que tá nessa situação, se você tá nessa situação, porque quem não está no contrato social não é sócio e aí você não tem praticamente nenhuma garantia. Não façam isso, não façam isso. Se for para fazer negócio, entrar em empresa, entre no contrato social, faça acordo de sócio também, importante, tenha um bom acordo de sócio. Isso daí previne muita dor de cabeça. O cara lá tem acesso também a esse banco mostrando o nosso saldo? Bruno, quando a gente comprou o CNPJ, você sabia que tinha um outro dono. Se ele quisesse criar uma conta, ele consegue criar. Mas não é isso que os caras vão fazer. Todo mundo sabe quem você é, sabe o tamanho da influência que você tem, o poder que você tem. Exatamente. O cara que tá lá como sócio,
verdadeiro da empresa, né, tá no contrato social, ele tem acesso à conta, ele pode pedir cartão, ele pode cancelar cartão, ele pode abrir conta, ele pode contratar normalmente em nome da empresa, enquanto que o buzeira, como não está no contrato social, ele não pode fazer, em verdade, nada, ele fica refém do outro cara que está no contrato social e aí tem que contar com isso aí que o cara tava falando, o contador dele, falando, ninguém vai mexer com você é muito grande, o cara não é doido de fazer isso, vão ir atrás dele, mas se ele quiser, ele faz. Depois que tudo explodiu, os advogados de Buzeira divulgaram em nota negando qualquer envolvimento dele com tráfico, lavagem ou organização criminosa. A defesa de Rodrigo fez o mesmo, dizendo que ele sempre agiu dentro da lei. Mas convenhamos, né? É o papel dos advogados. Mas o volume de provas levantado pela PF, mensagens, documentos, movimentações financeiras e até notas fiscais internacionais mostra que o caso é mais complexo do que muita gente imagina, tá? E não vai encerrar tão cedo. De helicóptero, aí eu vi que foi um barco, aí vim que tá de McLaren, não tô entendendo não, você não tá arrumando esse dinheiro não. Meu patrão, você não precisa ser milionário, você precisa só ter amigos milionários. Aí você compra tudo em sociedade e tá tudo certo. Essa frase resume tudo. Buzeira construiu um império de imagem em cima da ideia de que sucesso é ostentar, era helicóptero, barco, super esportivo, viagens para Dubai, piscina ali com vista pro Burj Khalifa, tudo muito bonito, né? Até a PF bater na porta. Por trás da imagem de menino da quebrada venceu, da favela venceu, havia uma engrenagem financeira milionária. E agora, com os bens bloqueados, o império ruiu. A história de Buzeira mostra como as redes sociais podem transformar alguém em símbolo de sucesso, mesmo que esse sucesso tenha raízes podres. Mostra também que ostentar não é prova de vitória. Às vezes é só disfarce de um castelo prestes a cair. E a pergunta que fica é, Buzeira era apenas mais uma peça dentro de um esquema muito maior? Ou era o cérebro por trás da operação? Os próximos capítulos vão responder isso. Eu, sinceramente, duvido. Acredito que Buzeira era um peixe, né? Talvez não tão pequeno, mas... Pessoal, essa foi a matéria aqui, ó. Deixa aí nos comentários qual a opinião de vocês sobre esse caso do Buzeira. Vocês acham que ele tem culpa no cartório? Ele era cabeça, não era cabeça? Eu acho que teve alguns elementos, não muitos, pra gente, pelo menos para formar minha convicção sobre esse caso, mas até pelo que a gente viu, na minha opinião, eu acho que o mais esperto de todo mundo que a gente viu na matéria foi o contador dele. Me parece, eu tenho a impressão que, na verdade, o contador dele que usava ele, assim, claro, eu acho que talvez ele soubesse de alguma coisa, mas o contador dele falava, porra, esse cara aqui, eu tenho uma oportunidade muito grande de conseguir explorar ele, fazer muita grana com ele, com a influência que ele tem, com os negócios que ele tem. E aí ele devia ter alguma parceria com o contador, até porque o contador passava dinheiro para ele, né? Igual a gente viu, né? Os caras não entenderam nada. Como assim? O contador paga o cliente, não o cliente paga o contador. Então eu acho que o contador dele tinha muito conhecimento de todas essas tramóias internacional e tal, lavagem de dinheiro, e se aproveitava dos clientes, do Buzeira, falando. Eu acredito que eu falando, né? Explicando o que estava fazendo, as coisas erradas. Mas usava eles, outros clientes, muito provavelmente. Então acho que o grande cabeça deve ser o contador. Na minha opinião, estava usando todos esses clientes dele aí para fazer um monte de merda. Mas é o que eu falei, pessoal, contador, advogado, tem que, tentar pegar o melhor profissional que vocês puderem e que não quer ficar empurrando aí essas falcatruas, entendeu? Ficar fazendo coisa errada, tal. Sai fora disso que vai ser só dor de cabeça. Mas o que eu quero mostrar agora, que eu falei que eu ia mostrar no final do vídeo para vocês, vou passar bem brevemente, que eu acho que já teve bastante conteúdo aqui nesse vídeo. E vou mostrar para vocês 2 casos aqui de erro judicial, só para vocês verem mais ou menos valores de indenizações que gira aqui em casos de... que, como eu falei, não é o que eu acho que é o caso do Buzeira, né? Não tô falando que ele é inocente ou não, mas só pra gente usar de pano de fundo, aproveitar que aconteceu isso daí, né? Então, quando existe erro judicial, que tem que ser um erro grosseiro, tá, pessoal? O juiz, ele pode tomar livre convencimento com base nas provas que ele tem. Então, assim, não é simplesmente porque ele teve uma opinião que foi vencida depois que dá razão para isso. Tem que ser um erro grosseiro mesmo. Condenou o cara, não tinha provas, não tinha nada, ou as provas diziam totalmente o contrário, de que ele era inocente, estava provando a inocência e mesmo assim a pessoa recebeu uma condenação, foi presa injustamente. Então é nesses casos, tá? Mais ou menos nessa linha, tem que ser um negócio meio grave, não é qualquer coisa. E aí eu trouxe aqui uma decisão de um caso aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde a pessoa foi presa injustamente. Nesse caso aqui ela ficou 3 meses presa injustamente e recebeu uma indenização
no valor de 30 mil reais. Era esse valor que você colocou aqui nos comentários que vocês pensaram? Vocês acham que está condizente? Ficou 3 meses preso, 30 mil reais. E aqui tem uma outra decisão aqui. Essa outra decisão aqui aí é do Tribunal de Justiça lá do Mato Grosso do Sul. E se eu não me engano, a pessoa ficou presa acho que mais tempo aqui. Aqui no caso não tá falando no acórdão quanto tempo que a pessoa ficou preso, mas pode ser que seja mais ou menos o caso do outro, de ter ficado alguns meses só, alguns anos, e novamente uma condenação no valor de 30 mil reais. Para ser sincero, eu vi alguns outros casos, não trouxe todos os casos que eu vi, mas eu vi casos que às vezes, como aquele primeiro, a pessoa ficou 3 meses e recebeu uma indenização de 30 mil. Às vezes ficou 2, 3 anos, também a mesma coisa de 30 mil. É o que eu falo, né? Já falei em outros vídeos. A gente não tem muito parâmetro de indenização por danos morais aqui no Brasil. Então, né, a gente vê esse tipo de coisa. A pessoa ficou presa 3 meses, recebeu 30 mil. A pessoa que fica 3 anos presa recebe os mesmos 30 mil reais. Não tem lógica nenhuma isso, né? Mas me conta, vocês sabiam dessa possibilidade quando existe erro judicial? E deixa aí a opinião de vocês sobre esse caso do Buzeira, quero ler, quero entender aí o que vocês estão achando sobre isso. Você ficou até o fim desse vídeo, já deixa aquele like. Se você está gostando dos vídeos aqui do canal, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.